Olá, começa agora o JR Entrevista. Hoje recebemos Mauricélio Oliveira, diretor-presidente da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, a ABRINT. Ele representa os provedores regionais de internet no Brasil e trabalha em defesa do acesso digital em todas as regiões do país. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista, diretor. Obrigado, Lívia. Para nós é um prazer receber esse convite do JR Entrevistas e estar aqui falando um pouco do mercado de provedores regionais e do quanto ele é importante para o Brasil. Diretor, quais os maiores desafios que os provedores regionais enfrentam atualmente para expandir o acesso à internet de qualidade no Brasil? Lívia, hoje os provedores no Brasil é um mercado um pouco diferente de todo mundo. Os provedores de pequeno porte, ou provedores regionais, como são conhecidos, eles fizeram o lançamento de fibras em todas as cidades do interior brasileiro. Então, hoje podemos falar que praticamente todas as cidades são atendidas com pelo menos um ou dois provedores de internet. E isso é tanto verdade que hoje nós representamos 54% do market share nacional de usuários de telecomunicações. Os provedores regionais juntos são maiores do que as teles juntas. Então, isso mostra a importância desse mercado, principalmente nas cidades mais remotas, né? Hoje, as maiores dificuldades de crescimento estão justamente nas áreas rurais, né? Como atingir essas áreas rurais, né, como internet de qualidade, levando fibra ótica, como foi feito no interior. Hoje, as cidades do interior elas não devem nada em qualidade com a internet de capitais, de cidades maiores, né? E também em preço, né? Os provedores são bem competitivos, são 20 mil empresas hoje no Brasil, né, que são os pequenos provedores de internet, ou os provedores regionais. E essas empresas elas têm feito a inclusão digital no interior do Brasil, né? Hoje, a gente fica até em algumas conversas, né, imaginando como seriam essas cidades do interior se não fossem esses provedores regionais, porque nós não temos grandes operadoras atendendo a maioria dessas regiões. Então, hoje, a maior dificuldade realmente é chegar à zona rural, né, e aqueles locais realmente de muito difícil acesso, né? A gente imagina que seja necessário, talvez, políticas públicas de incentivo para que se atinja esses locais, porque financeiramente, eles não dão retorno, né? Então, hoje seria a maior dificuldade dos provedores atingir essas áreas, porque as demais, nós dizemos que já estão praticamente todas atingidas. Agora, diretora, a ABRINT defende a inclusão de provedores regionais nas políticas de incentivo do setor. Que tipo de apoio seria ideal para acelerar essa inclusão? Exato. As políticas públicas hoje de inclusão digital, não só hoje como no passado, elas focam muito as grandes operadoras, né? A gente tem dificuldades, né, de estar com os provedores regionais ingressando nessas políticas públicas, né? Interconexão de escolas, interconexão de áreas de difícil acesso. E essa dificuldade de interagir com o governo, né, com essas pequenas, eles têm uma dificuldade muito grande de tratar com essas 20 mil empresas, né? Eles preferem tratar com poucas empresas maiores, né, do que tratar com essas pequenas empresas. E a gente vem debatendo isso há muito tempo na ABRINT, tentando fazer que eles enxerguem isso. Eles já sabem da importância dos provedores regionais, eles sabem que a inclusão digital no Brasil foi atingida no nível que está hoje por causa dessas pequenas empresas, mas eles têm muita dificuldade de tratar com elas diretamente nas políticas públicas. Então, o formato que eles fazem para essas políticas públicas para participação, né, muitas vezes elimina as pequenas provedores que não têm condição de estar participando, atendendo grandes áreas. Eles são mais regionalizados, até localizados. A gente fala a nível de cidades circunvizinhas, são a área de atuação de cada empresa dessa. Então, eles não atingem um estado inteiro, uma empresa só não atinge um estado inteiro. Então, muitas vezes, elas ficam fora das políticas públicas, né, de participar por causa desse motivo. E hoje, praticamente 90% dessas empresas são microempresas, são empresas familiares, né, que são tocadas pela própria família, o marido, a esposa, os filhos é que tocam essas empresas, né?
E eles têm dificuldade de estar acessando algumas linhas de crédito, algumas coisas nesse sentido, que são feitas para poder atingir essas áreas mais difíceis, mas eles não têm condição. Então, talvez precise de um olhar diferente do governo, né, para essas políticas públicas, para que ela atinja realmente essas pequenas empresas, né, que elas tenham condições de acessar e fazer a inclusão digital onde precisa, porque a gente leva essa mensagem para o governo sempre. Eu não vejo a inclusão, essas áreas de difícil acesso serem atingidas com grandes operadoras, até porque elas não têm, muitas vezes, nem infraestrutura naquelas regiões, né, que essas pequenas já têm. E essas pequenas operadoras, dependendo aí da conversa que se tem, elas têm condições de expandir o serviço oferecido, então? Sim, tem plena condição de expandir o serviço oferecido. Só se falta ter acesso a essas políticas para que eles possam fazer essa entrega. Eles geralmente ficam impossibilitados, né, e acabam não acontecendo aquela política pública que o governo fez para atingir escolas de difícil acesso, que atingir locais, tipo áreas quilombolas, indígenas, né, acaba não acontecendo porque as grandes não têm condição, né? Elas acabam... Hoje está acontecendo muito delas terceirizarem isso para as pequenas, né? Hoje as grandes pegam essas áreas para serem atendidas, né, não têm condições e recontratam as pequenas para fazer esse atendimento, né? Então a gente entende que se fizer isso diretamente com as pequenas, né, vai ter um ganho muito maior para essas empresas, né, até como crescimento e estabilidade, precisam ser empresas sólidas, né, para prestar um bom serviço nas localidades. E essa questão do bom serviço, é importante a gente frisar que hoje, você analisando os índices de qualidade da Anatel, né, as pequenas são imensamente superiores em qualidade e em satisfação do usuário do que as grandes operadoras. Então, isso mostra a importância dessas empresas, dessas localidades, né, e como elas tratam bem, elas têm uma visão diferente em cima do usuário, né? Agora, diretor, a pandemia evidenciou a importância da internet para o trabalho e também para a educação. O que pode ser feito para melhorar o acesso nas regiões mais afastadas? Olha, a pandemia teve um crescimento muito grande de internet naquele período, né? Muita gente indo trabalhar em casa, home office, e foi demandado das telecomunicações brasileiras um esforço muito grande para atender aquele período. E os provedores, eles foram cruciais nesse crescimento, né? Eles conseguiram crescer, absorver toda aquela demanda, né, sem prejudicar suas redes. É um pouco diferente do que aconteceu com grandes operadoras que tiveram uma certa dificuldade daquele crescimento rápido, né? Então, hoje a gente fala que os provedores regionais, eles têm redes super preparadas para crescimento, né? São redes totalmente com fibra ótica, né, do provedor até a casa do assinante, né? Então, 100% fibra ótica. Isso, quando a gente viaja fora do Brasil e apresenta isso para alguns reguladores, algumas pessoas de governo, sobre o modelo brasileiro de internet, eles ficam, assim, abismados, né? Como que essas 20 mil... Primeiro, como conseguiu ter 20 mil empresas no Brasil, né? Como que elas conseguiram crescer. Os outros mercados têm poucas operadoras grandes, é sempre assim fora do Brasil. E como que elas atingiram essas áreas mais difíceis pelo tamanho do Brasil, né? Levar fibra em todas as cidades brasileiras era uma missão praticamente impossível na visão de muitas pessoas fora do Brasil. E os provedores conseguiram fazer isso, né, com muita excelência. Uma coisa que facilitou esse crescimento para os provedores, né, foi justamente uma visão um pouco diferenciada da Anatel em relação aos pequenos, né? É um trabalho muito, muito forte da Abrint aí em cima da Anatel quanto a isso, que criou-se as assimetrias regulatórias. Então, os provedores regionais, eles têm, dependendo do tamanho de cada provedor, eles têm cobranças de regulamentação menores em relação às grandes empresas, né? E até mesmo em questão de atendimento ao cliente, né? Tem algumas obrigações que os pequenos não têm, e isso permitiu o crescimento muito rápido desses provedores, né, depois que essas assimetrias foram implantadas, né? Então, isso que possibilitou absorver esse crescimento pós-pandemia, né?
e atender todas essas pessoas que necessitaram de internet durante esse período. A gente vai falar mais sobre isso, mas agora eu vou dar um recadinho que você pode assistir o JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Continuando o que o senhor estava falando, o Brasil tem uma grande disparidade de conectividade entre áreas urbanas e rurais. Como a Abrint vê o papel dos provedores regionais para reduzir essa desigualdade? Joia, Lívia, hoje um dos principais problemas para se atingir as áreas rurais é a ocupação dos postes. Tá? Para você ter uma noção, enquanto em cidades com maior densidade populacional, um poste em frente a um edifício atende ali 200, 300 pessoas, né, conectadas via fibra. Na área rural é o inverso, né? Para me atender uma área rural, eu preciso passar por centenas, talvez até milhares de postes. E o ponto de fixação cobrado hoje é muito caro e torna essa possibilidade de chegar às áreas rurais muito difícil, né? Esse é um dos pontos principais hoje para se atingir essas áreas. Os provedores têm interesse em atender, eles querem fazer as redes, mas a conta não fecha, né? Ou fica muito caro para o produtor rural ali naquelas áreas rurais, né, está colocando internet por causa desse custo do poste, né, na área rural, porque é cobrado o mesmo valor por ponto de fixação no poste que é cobrado na cidade. Então, a gente entende que talvez deveria ter um olhar diferente também do poder público quanto a isso, porque precisa de ter um preço diferenciado na área rural para que se possa atingir essas áreas, né, com um retorno financeiro pelo menos mínimo, né, que seja possível fazer essa ligação dessas áreas rurais, né? A gente entende que hoje, aonde a tecnologia chega, a fibra ela é conectada, o crescimento daqueles locais é muito rápido, né? Então, hoje, você se coloca uma velocidade pequena, com rádio, numa fazenda, atende ela no início, mas com muito pouco tempo ela vai agregando serviços, vai agregando soluções tecnológicas que necessitam de internet e precisa de uma fibra. Então, ela acaba se você não tem essa capacidade de chegar com internet de qualidade, você acaba não dando aquele crescimento necessário que aquelas áreas precisam, né? A gente fala que quando a tecnologia chega, ela traz uma evolução muito rápida, né? Um crescimento muito rápido. Tanto que a gente faz essas comparações, né? Cidades do interior, se não fossem os pequenos provedores, e tivessem ainda aquelas conexões ADSL, conexões com par metálico, né, que não tem aquela qualidade hoje que a fibra oferece, essas cidades estariam atrasadas em anos, né, no crescimento e evolução dessas cidades. E a área rural é a mesma coisa. Talvez precise de um olhar diferente para os postes, para que se possam chegar com eficiência e que tenha retorno financeiro para esses pequenos provedores. Agora, com o avanço do 5G, quais são as expectativas e os desafios para os provedores de internet locais e regionais? Tá. O 5G, a gente tem uma visão que e a internet fixa, eles são serviços complementares. Eles nunca vão se chocar ali, se degladiar, né? Você nunca vai... Quando você está dentro de um ambiente residencial ou empresarial, a tendência é você conectar em um Wi-Fi e utilizar a fibra ótica, porque geralmente a qualidade é melhor. Quando você está num ambiente outdoor externo, aí sem dúvida vai ser um 5G, um futuro 6G, né? Uma tecnologia móvel. Então a gente entende que são tecnologias que se somam, né? Elas vão ser sempre necessárias e uma nunca vai substituir a outra. A preocupação nossa maior da Abrint em relação ao Wi-Fi, em relação ao 5G, é porque nós já temos alguns anos que não recebemos uma frequência nova para melhorar a qualidade do Wi-Fi. A gente tem o 2.4 e o 5.8, né, que são frequências já bem utilizadas e que elas já estão na exaustão. Assim, fisicamente, elas não têm capacidade mais de transferir, por exemplo, mais de 1 giga, né, para um dispositivo que está conectado via Wi-Fi. E a gente precisa transpor essa barreira de 1 giga. E a gente tem tratado muito, porque
Está saindo agora uma nova frequência, que é o 6 GHz, que a Anatel, em 2019, o conselho diretor dela aprovou para o uso total para o Wi-Fi no Brasil, né? Só que do ano passado para cá ela tem mudado um pouco a postura e ela resolveu dividir essa frequência em duas partes, sendo uma parte para Wi-Fi, uma parte menor, e uma parte maior para IMT, que é tecnologia móvel. E isso preocupa a gente porque só com a faixa menor a gente não vai conseguir transpor essa barreira de 1 GB. Hoje os provedores já estão preparados, em sua maioria, com os equipamentos para atender até 10 GB com a fibra, mas eles não estão oferecendo esse serviço ainda para os usuários porque não tem um equipamento adequado para fazer essa entrega, né? E estão esperando o que vai acontecer, porque se tiver essa quebra da frequência, provavelmente a gente não vai conseguir chegar a entregar esses 10 GB, né? Então, o provedor ele tem aquela sensação, se ele te vende uma velocidade, ele quer te entregar aquela velocidade. Ele não fica satisfeito se te vendeu 1 GB e está entregando meio GB. Ele quer te entregar 1 GB que você tenha a experiência de 1 GB. Então, essa é a preocupação maior dos provedores de fazer essa próxima evolução da rede de fibra ótica, né, que vai chegar a 10 GB e também a 40 GB, né, são velocidades bem superiores, alguns lugares do mundo já estão utilizando. E a nossa preocupação é que se essa frequência for dividida pela Anatel, como ela está pretendendo, né, fazer essa mudança, né, do anterior para agora, fazer essa divisão, é que a gente fique preso nessa velocidade e não consiga fazer a próxima evolução da fibra ótica brasileira, né, que os provedores estão prontos para fazer. Então, isso nos preocupa porque vai prejudicar o usuário e o próprio Brasil em relação a outros países, né? Porque se não tiver esse crescimento de velocidade, a gente vai ficar para trás. Vão cair nos índices de qualidade, vão cair nos índices de velocidade e o Brasil vai despencar, né? Então, assim, a gente não entende o motivo dessa divisão. Agora, por falar em Anatel, na sua opinião, as regulamentações atuais da Anatel favorecem ou dificultam o trabalho dos pequenos provedores? Hoje favorece o trabalho dos pequenos provedores. Como eu falei para vocês, as assimetrias regulatórias foram muito importantes, né? E agora a gente preocupa porque essa visão também da Anatel está mudando, né? A Anatel ela tem se pronunciado algumas vezes que essas assimetrias não devam mais existir, né? E tem obrigações, né, que as pequenas terão que cumprir, que para as grandes é fácil cumprir pelo tamanho, pelo poder econômico que elas têm, para as pequenas é impossível fazer o cumprimento dessas obrigações. Então, isso tem nos preocupado, essa tendência da Anatel, né, de fazer passar a régua na assimetria, né, para que todos sejam iguais novamente, né? Não sei se pelo motivo dos provedores terem crescido bastante, né, estarem já superiores às grandes operadoras, mas a gente não vê na Abrint a possibilidade de muitas assimetrias que são hoje, muitas obrigações que são hoje das grandes operadoras, serem cumpridas pelas pequenas operadoras. Não tem nem como se comparar, né, uma microempresa com uma empresa gigante como as grandes operadoras. Então, isso nos preocupa, essa mudança de pensamento da Anatel, né, no último ano. Isso tem preocupado bastante a Abrint e tem preocupado bastante os provedores regionais, né? E nós temos trabalhado muito para que isso não aconteça. Mas tem muito se discutido tratar essas questões. Diretor, a Abrint defende que a internet seja considerada um serviço essencial. De que forma isso mudaria o setor e beneficiaria os brasileiros? Olha, a internet não tem como a gente falar que não é um serviço essencial hoje. É um serviço essencial como água, como luz, né, como qualquer serviço público, né? E a gente tem debatido que precisa ser tratado como realmente um serviço essencial e ter aquelas regalias tributárias que tem um serviço essencial, né? Então, telecomunicações, elas sempre... a reforma tributária, por exemplo, ficamos fora das taxas reduzidas, vamos dizer assim, né? Aqueles serviços que vão poder pagar menos imposto, sendo um serviço essencial, né? Todo mundo utiliza e é um serviço social, né? Que não é, a internet hoje ela não é só de elites, ela é da ponta lá da cadeia até o topo, né? Todo mundo utiliza a internet, ninguém fica sem internet hoje. Então a gente entende que precisa ter uma visão
em cima disso, né? Precisa ser realmente essencial, né? E que chegue a um valor menor para que aquelas pessoas que têm mais dificuldade de acessar, né, tenham condições de acessar, né? A gente, hoje, se eu não me engano, 94% da população já acessa a internet de alguma forma, né? Esses 8% que faltam são pessoas realmente ou que não querem acessar a tecnologia, né? Existe isso realmente, tem pessoas que não querem ter contato com a tecnologia, mas uma boa parte desse restante é porque não tem condição nem de ter um dispositivo, de ter ele tem a internet, a fibra está na porta da casa dele, mas ele não tem condições de ter um dispositivo, um equipamento para estar acessando a internet e, às vezes, nem pagar uma mensalidade de R$80, R$70 para estar fazendo aquele acesso. Então, talvez precise aí também de políticas públicas, né? A gente já conversou isso com o Ministério das Comunicações, para melhorar esse índice, talvez precise de políticas públicas para chegar a essas pessoas, para que elas tenham condições de ter acesso. Não é que elas não estão em áreas sem acesso. O acesso muitas vezes está ali, mas ela não tem condição financeira, né, de ter um dispositivo para estar acessando a internet. Diretor, a Abrint tem discutido o compartilhamento de infraestrutura entre operadoras. Como essa prática pode beneficiar o setor e melhorar o serviço para o consumidor final? Lívia, essa discussão é muito importante porque hoje a gente tem 20 mil empresas, né, para 5.800 e poucos municípios. E essas 20 mil empresas geralmente atendem mais de um município, né? Então, a gente chega à básica conclusão que tem vários provedores em cada cidade do Brasil, né? Então, no mínimo 3, 4 existem em cada cidade do Brasil hoje. E existe um gasto muito grande dessas pequenas empresas em construção de redes fibra óticas. Porque, muitas vezes, elas têm que construir a rede para atender uma cidade, né? A segunda constrói uma rede também para atender aquela cidade, a terceira constrói a rede, sendo que talvez uma rede um pouco melhor montada atenderia todas aquelas empresas, né? Então, a gente tem tentado conversar a respeito com os provedores, né, de conscientizar, talvez, uma forma de eles estarem compartilhando essa infraestrutura. Talvez seja uma forma mais inteligente, mais econômica, né, que traga um ganho, né, para eles, tanto financeiro, né, como de melhoria do serviço, de velocidade de atendimento, né, e optimização da utilização dos postes, né? O poste hoje a gente sabe que é um problema, né? São muitos fios realmente espalhados justamente por causa dessa quantidade imensa de empresas, não tem como ser diferente, né? E talvez uma rede mais optimizada, visando o atendimento de mais de uma empresa, talvez ela venha trazer um ganho, né, tanto visual do poste, como de ocupação, né, como financeiro para essas empresas. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido. Um outro ponto que a gente tem trabalhado também em questão de compartilhamento, um pouco diferente dessa questão que a gente colocou, seria o compartilhamento de fixação no poste, né? Hoje, cada empresa ela coloca um ponto de fixação e utiliza um cabo. Antigamente, esses cabos de telefonia, né, eles eram cabos de cobre, de bitolas muito, muito largas e pesados, né, e ocupavam um espaço muito grande ali no ponto de fixação. Os cabos de fibra ótica são cabos leves, finos, né? E num ponto de fixação só, você pode colocar dispositivos ali que vai ocupar até 10, 20 empresas num único ponto de fixação do poste de forma mais organizada, né? Só que as normas atuais das concessionárias não permitem esse compartilhamento, né? A gente tem tratado isso muito com eles, porque realmente precisa de ter alguma solução nesse compartilhamento dos postes ali. Porque não tem como, nós temos lá, tem empresas que têm 5 espaços, tem empresas que têm 6 espaços para serem ocupados, 6 pontos de fixação, e nós temos 15 empresas naquele local, né? Como você vai fazer? Vai ocupar 7, 15 vai ficar sem ocupar, né? Não tem como você eliminar alguém ali, né? Todos são empresas funcionais que trabalham, que pagam seus impostos, que têm seus funcionários, que atendem seus clientes. E esse compartilhamento talvez precise acontecer e isso precisa ser visto, né, tanto pelos reguladores como pelas próprias concessionárias, né, essa questão de optimização de utilização do poste, porque ele precisa acontecer. Desafios aí para o setor, né, diretor? Sim.
Diretor, muito obrigado. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no JR Entrevista. Nós que agradecemos, Lívia. Foi muito importante estarmos aqui presentes. Obrigado. Obrigada a você também pela sua companhia e até a próxima.